Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Simples Nacional. Quem acompanha nossos vídeos aí costuma ver eu dizendo que de Simples, o Simples só tem o nome e o número da lei, né, que é 123, porque ele tem algumas particularidades que pode tornar aí o entendimento complexo, né? Principalmente relacionado à tributação, né? O Simples ele é organizado em 6 anexos, né? E os anexos podem possuir particularidades e eles variam de acordo com o faturamento, e temos um anexo específico que também varia de acordo com o faturamento e também com relação à folha de pagamentos, os gastos com a folha de pagamento. 1 é para comércio, o anexo 2 é para atividade de indústria e os anexos 3, 4, 5 e 6 são para atividades de serviços. Quando a empresa tem atividade de comércio e indústria, então não tem muito dúvida qual anexo aderir. Agora, quando estamos falando de serviço, nós temos diversas tabelas espalhadas pela internet enquadrando o KNAI ao anexo. Mas, infelizmente, a gente não tem uma tabela oficial do governo. Então, tudo que você vê pela internet, inclusive o nosso site, são interpretações que são feitas da lei. O anexo 3 ele é voltado para atividades que não são de cunho intelectual, científico ou técnico. São atividades mais operacionais. Então a gente tem as atividades de digitador, atividade de edição de imagem, temos atividade de promoção de vendas, que estão no anexo 3. No anexo 4, ele está destinado a poucas atividades, e tem uma particularidade com relação ao anexo 4. Ele não possui a CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal. Ou seja, lá está incluso todos os impostos, mas os impostos sobre folha são calculados à parte. No anexo 4, nós temos a atividade de advocacia, temos a parte das atividades ligadas à construção civil. Então, é um anexo que tem poucas atividades relacionadas a ele. O anexo 5, a principal atividade que ele engloba ali é a atividade de desenvolvimento e licenciamento de software. Ele tem aí uma particularidade com relação à fórmula de cálculo. Ele, para ser calculado, ele leva em consideração a folha de pagamento, os gastos com folha de pagamento, e leva em consideração a receita. Ele pega o valor da folha de pagamento, divide pelo faturamento e ele vai encontrar um fator R, né? E aí, de acordo com esse fator R, você vai encontrar na tabela do anexo 5 qual que seria a faixa de tributação. Então, falando para empresas que faturem até 180 mil em 12 meses, a gente pode ter uma variação entre 10% a 19,5%. É o único anexo que possui essa obrigatoriedade de considerar a folha de pagamento. É preciso lembrar que vocês vão ver por aí diversas tabelas falando sobre o Simples Nacional, e ela iniciando de 8% a 17,5%. Mas é preciso somar o ISS do anexo 4, tá? Então, por isso que a gente fala que na primeira faixa vai de 10% a 19,5%, porque está somando 2% do ISS do anexo 4. Então, isso na primeira faixa de tributação, que é para faturamentos até R$180 mil. Então, essa é mais uma exceção do anexo 5. Que na alíquota total de imposto não está contemplada a alíquota do ISS. Então, sempre lembrando que tem que somar o ISS do anexo 4. Por fim, nós temos o anexo 6, que foi aprovado em janeiro de 2015, englobando diversas novas atividades. Antes você não poderia ter atividades tidas como técnicas, científicas e culturais no anexo 6. E aí, a partir de janeiro de 2015, com a mudança do Simples Nacional, essas atividades passaram a ser aceitas. Então, médicos, engenheiros ficam no anexo 6. A gente tem um post falando especificamente sobre a diferença entre o anexo 6 e o lucro presumido, porque a tributação é muito próxima, né? Então a gente recomenda lá a leitura deste post. O anexo 6, ele depende também da folha de pagamento, mas não para determinar qual que é a alíquota que você vai pagar de tributo, e sim para a Receita Federal determinar como vai ser a divisão dos tributos.
Então vai dividir a contribuição social, dividir o imposto de renda, a contribuição previdenciária patronal e o PIS e a COFINS. Então, uma coisa que o pessoal sempre pergunta, nossa, mas por que tantos anexos? O governo não poderia simplificar? E aí que o governo ele tenta, com base na divisão em anexos, fazer aí uma justiça tributária com relação às atividades, né? Então, aquela empresa que tem atividade intelectual de caráter técnico, científico e cultural, o governo entende que tem que pagar mais impostos, né? Ao passo que empresas tidas como mais operacionais, elas pagam menos impostos. Apesar da ampliação do Simples Nacional, com a última alteração que ocorreu da lei, você ainda possui atividades que não podem ser enquadradas no Simples Nacional, que são o caso dos bancos, é o caso de corretoras de valores imobiliários. Existem outras regras que podem determinar se você pode aderir ao Simples ou não. Então, você pode ter uma atividade que ela é permitida, mas por conta de você ter um sócio, e esse sócio pode impedir que sua empresa entre no Simples Nacional. Então, é importante você, antes de optar pelo Simples Nacional, verificar se você não tem nenhum impeditivo para adesão ao Simples Nacional. Atualmente, o limite de faturamento para empresas que estão no Simples Nacional é de 3,6 milhões, tem isso faturado em 12 meses, né? Então, se você está abrindo a empresa no meio do ano, você não pode faturar 3,6 milhões, você tem 6 meses para poder faturar, o que daria 1,8 milhão. Para o próximo ano, o ano de 2017, existe a previsão que seja feita a alteração da lei e esse limite suba para 4,8 milhões em 12 meses. Mas ainda é um projeto que está no Senado, ainda não foi aprovado, então acompanha a Conub que vai te informar a respeito aí da aprovação dessa lei. Via de regra, o Simples Nacional é o melhor regime que pode ser adotado pelas empresas, mas precisa ver se não a tua atividade específica, talvez ir para um lucro presumido possa ser ter alguma vantagem, né? Mas no limite, todas as atividades que são permitidas no Simples Nacional têm vantagens com relação à alíquota de tributos e também com relação à burocracia que a empresa tem que enfrentar no dia a dia. É mais fácil lidar com empresas que estão no Simples Nacional do que empresas que estão em outro regime tributário. Bom, na dúvida se o Simples é uma boa para sua empresa, para você, o ideal é você conversar com um contador, se precisar, conte com a Conub para poder te auxiliar nisso. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, acompanhe o nosso blog e curta a nossa página no Facebook. Obrigado!